disse é que a família deveria sair da administração do BES. E a família toda. O Banco de Portugal não poderia fazer aquilo que queria fazer. A questão é o poder. Esta designação do dono disto tudo é uma designação irrisória. Mais a situação do Banco Espírito Santo. O Banco de Portugal sabia tudo o que se passava no BES e no GES. Leopardo, quando morre, deixa a sua pele, e um homem, quando morre, o que deixa é a sua reputação. Pois eu trago-lhe aqui uns papéis que eu acho que o vão ajudar no seu trabalho. E a pesquisa vai se tornar mais fácil com esta informação. Vou trabalhar nisto então. Não sei se tem a noção que o Banco de Portugal é um castelo, é uma fortaleza protegida pelas muralhas do segredo. O sigilo bancário são as muralhas da fortaleza. Não tinha ainda a noção. Mas já vai perceber com o tempo. Ao longo destes meses, encontrámos-nos 5 vezes conversas longas que serviram de pretexto à entrega em mãos de documentos que ninguém fora do castelo, metáfora visual do Banco de Portugal, deveria conhecer. Todos com o selo de confidencial, vindos diretamente do departamento mais sensível para lá das muralhas, a supervisão microprudencial. E como lhe estava a dizer, o Banco de Portugal sabia muito bem o que se passava no BES e no GES. E há muitos anos que o BES violava as normas e decisões do regulador. Só que o Banco de Portugal decidiu empurrar com a barriga e pôr toda a porcaria para debaixo do tapete. No primeiro encontro, esta fonte mistério com mais de 3 décadas de trabalho no castelo trazia um único documento. Uma nota informativa com 5 anexos, datada de 8 de novembro de 2013, 9 meses antes da resolução do BES. Os técnicos que a produzem remetem à consideração superior os factos que sistematizam. O texto é claro, nada brando para 4 dos atores maiores do escândalo do Grupo Espírito Santo, dono do maior banco privado português, o BES. Seriam os factos, julgavam os técnicos, a ditar o futuro destes 4 visados. Uma atuação tempestiva, leia-se, a perda de idoneidade dos banqueiros sob escrutínio, não deveria ser posta de lado. Mas em novembro de 2013, o BES era ainda símbolo máximo de poder, a expressão suprema de riqueza. Ricardo Salgado permanecia rei da alta finança. Os Espírito Santo faziam parte da história financeira do país desde 1869, quando o pioneiro do clã assumiu, aos 19 anos, a propriedade de uma casa de câmbio. Até morrer, em 1915, aos 65 anos, José Maria do Espírito Santo Silva foi fazendo muito do quase nada. A partir dele, o dinheiro, o poder e a influência passaram a correr no sangue da família. O império foi ganhando tentáculos nacionais e pontos no globo até ao 25 de abril. A nacionalização do Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa em 1975 foi apenas um recuo para incontrolável recomeço. Ricardo Salgado chega ao trono em 1991, depois da família recuperar a joia da coroa, o Banco Espírito Santo. Até 2014, Ricardo Salgado ornamentou-se de títulos reais. O país político e económico ornamentou-o de títulos reais. Tinha a consciência que, de facto, o Dr. Ricardo Salgado era uma pessoa com um grande poder a nível nacional. Ainda antes, obviamente, desta situação. Tinha essa consciência? Tinha pelos relacionamentos que eu via lá em casa, ou das visitas, e que também acompanhava de vez em quando. Sim, tinha essa consciência, sim. E é natural, quer se queira, quer não, o BES era um império. Nunca pensei ser o dono disto tudo.
Portanto, isto foi uma caracterização que me foi colada para certamente me prejudicar no futuro. Com lealdade as funções que são. Na antecâmara da sala da posse, Ricardo Salgado posiciona-se no lugar do criador que observa o resultado da criação. De uma fórmula de estabilidade. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente. Anos a fio, o BES e Ricardo Salgado tomaram posse desta sala. Nas veias de alguns ministros e secretários de Estado que aqui tomaram posse, corria o sangue do BES. Cumprirei com lealdade Por 3 vezes, Silveira Godinho tomou posse nesta sala. 2 como secretário de Estado, a última em 1987 como ministro da Administração Interna de Cavaco Silva. E a vida de Silveira Godinho foi um permanente corrupio entre o Banco de Portugal primeiro, o BES, o Governo e o Banco de Portugal de novo. Saltos cúmplices em direção ao poder. Poder. O palácio onde Silveira Godinho tomou posse 3 vezes, este palácio foi 32 anos gerido por Isabel Silveira Godinho, mulher do governante saltitão. Isabel tomou posse em 1980, o ano em que o marido chegou ao governo pela primeira vez. No Banco de Portugal, José Silveira Godinho integrou o núcleo duro de vários governadores. Foi administrador com a tutela da área mais sensível do castelo, a supervisão microprudencial. Silveira Godinho, quadro do Banco de Portugal desde 1975, teve nas mãos a idoneidade de Ricardo Salgado, que fora seu patrão entre 1982 e 1986 e que voltaria a ser entre 1990 e 1993. O meu nome é Pedro Coelho, eu sou jornalista da SIC. Eu estou a fazer uma grande reportagem e, por causa dessa grande reportagem, eu tenho muito interesse em falar com o Dr. Silveira Godinho. O senador amanhã, portanto, ele tem uma reunião de manhã. Se entretanto quiser dar o seu número, deixar o seu número de telefone para depois contatarmos logo assim que seja possível. O ex-banqueiro, ex-secretário de Estado, ex-ministro regressado ao Banco de Portugal, onde irá terminar a carreira, recusou falar connosco por se encontrar abrangido pelo segredo imposto a todos os quadros da instituição. Depois da queda do BES, Carlos Costa desviou-o para a fábrica de notas do Carregado. Outro castelo dentro do castelo. Nem sempre quem exerce o poder executivo é o verdadeiro dono desse poder. Os verdadeiros donos, os intocáveis da democracia, continuam a desfilar nas sombras, encontrando, nos lugares de poder, úteis marionetas de ocasião. Em novembro de 2013, no dia em que os técnicos do Banco de Portugal concluíram a nota informativa que pôs em causa o poder invisível de Ricardo Salgado, o banqueiro ainda era, aos olhos de quase todos, o rei. Olhemos de novo para lá das muralhas do castelo. A informação que poderia ter antecipado a queda do banqueiro estava há muito a ser trabalhada pelos zelosos técnicos do Banco de Portugal. Era deles integralmente conhecida. Estava sistematizada. Aos responsáveis do rolador bastava-lhes coragem para primirem o gatilho.
O que é, afinal, a idoneidade de um banqueiro? É, antes de mais, uma tabela de confiança para a tarefa. A idoneidade afere a capacidade e a disponibilidade para assegurarem uma gestão sã e prudente da instituição. Os banqueiros gerem o dinheiro dos outros, a maioria gente que confia recursos parcos à sapiência dessas figuras. Tarefa que, de tão nobre, levou o legislador a impor-lhes fiscalização apertada. A lei confiou ao Banco de Portugal o poder de retirar a idoneidade a banqueiros que revelem indícios de má gestão, incapacidade para decidirem de forma ponderada e criteriosa ou uma tendência para não cumprirem as suas obrigações, assumindo comportamentos incompatíveis com a confiança do mercado. A lei confiou no Banco de Portugal, mas a instituição liderada por Carlos Costa pode ter, anos a fio, fechado os olhos, no caso BES. O primeiro documento que recebemos das mãos da fonte mistério que assaltou o castelo revela-nos as dúvidas dos técnicos a quem coube fazer o relato do comportamento idóneo de 4 banqueiros do BES. Os relatores da nota informativa fizeram uma análise detalhada de todos os casos que envolviam o clã Espírito Santo, em especial dos associados a Ricardo Salgado. Reconhecem que o Banco de Portugal deixou passar o tempo sem questionar a idoneidade dos visados. Mas ainda vamos a tempo, sugerem, todavia, as palavras difíceis que os técnicos colocam no texto. Mas não foram. Os superiores hierárquicos que receberam a nota informativa dos técnicos decidiram deixar ficar tudo na mesma, mantendo o permanente estado de prevenção que há anos caracterizava o Banco de Portugal. Na Comissão Parlamentar de Inquérito ao BES, Carlos Costa omite pura e simplesmente as conclusões da nota informativa a que tivemos acesso. No final de 2013, o Banco de Portugal não dispunha de factos demonstrados que, dentro do quadro jurídico então aplicável, permitissem abrir um processo formal de reavaliação da idoneidade dos membros do órgão de administração do BES, em especial do Presidente da sua Comissão Executiva. Sabendo que os deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito desconheciam a nota informativa que agora revelamos, na Comissão Parlamentar de Inquérito, Carlos Costa decidiu redesenhar a história, ou ajustar o zeloso trabalho dos técnicos sob a sua batuta aos seus desejos e intenções. Minha pergunta, e acho que é isso que é preciso responder ainda, é: Ricardo Salgado continua à frente do BES e não lhe foi retirada a idoneidade porque o Sr. Governador não quis ou porque não pôde? Porque não pude, dado os condicionamentos legais, tal como expliquei ao deputado Dr. Carlos Abreu Morim. Poderia ter tido vários tipos de consequências. Uma é do contencioso jurídico, enfim, não saberíamos exatamente como é que iria terminar, mas a não continuidade podia ser contestada. Por outro lado, a própria instabilidade que podia ter gerado, não só no BES, mas em todo o sistema financeiro. O Banco de Portugal tem medo que, se agir, vai provocar uma crise no banco e, portanto, não age com medo de provocar essa crise, quando, na verdade, tem que agir para evitar a crise. Quando um banco tem o poder de gerar uma crise, esse banco está acima de intervenção, porque toda a gente tem medo de fazer uma intervenção que provoque uma crise. Na prática, a atual legislação dá-nos poder de pressão, mas não nos dá aquilo que era mais importante, que é poder de imposição. Nós estamos com um dilema, é que nem sempre o que se deve se pode. E há aqui um dilema, é que o dever só é execuível se for acompanhado de poder. E o poder está aquém daquilo que eu gostaria. Se me perguntar se pudesse, faria, digo, há muito tempo. Se tivesse sido levantada a questão com clareza e transparência da minha idoneidade,
eu tinha imediatamente pedido a demissão de presidente da Comissão Executiva do Banco Espírito Santo. Em determinado momento o cerco foi persuasivo. Eu não tinha poder, além desse, para estar seguro que no momento em que impusesse, obtinha o resultado. A questão que se coloca hoje, que é termos uma avaliação da idoneidade com base em sanções e não com base em prevenção, teria sido possível. Os técnicos que assinam a nota informativa que Carlos Costa omite na Comissão Parlamentar de Inquérito discordam desta análise do governador. Escrevem exatamente o contrário. O Banco de Portugal não precisava de mais nenhum instrumento legal para agir se quisesse de facto ter agido. No entender dos técnicos, o que permite ao Banco de Portugal recusar ou cancelar a idoneidade de um banqueiro é a natureza prudencial da sua função reguladora. Ou seja, o Banco de Portugal não tem de estar à espera que o banqueiro cometa um ilícito criminal ou que seja condenado pela Justiça. A recusa da idoneidade é uma avaliação de ordem preventiva e não repressiva. É um instrumento de caráter administrativo e não de caráter penal. Ou seja, se o Banco de Portugal reconhecer existir uma dúvida razoável sobre a idoneidade de um qualquer banqueiro, deverá recusar o registro ou cancelá-lo. O risco de gerir o dinheiro dos outros não se compadece com o tempo da justiça. E lembre-se ainda que o Dr. Ricardo Salgado fez entregar, mas o nosso jurisconsulto corrigir-me-á, fez entregar um parecer de 2 grandes juristas de Coimbra a demonstrar que o Banco de Portugal não poderia fazer aquilo que queria fazer. Esta frase haveria de causar dissabores ao governador do Banco de Portugal 4 dias depois de a ter dito. Um dos pareceres citado por Carlos Costa fora assinado por Pedro Maia. Na sequência destas declarações do governador, o professor da Universidade de Coimbra enviou uma carta a exigir-lhe que as corrigisse. De outra forma, Pedro Maia agiria judicialmente contra Carlos Costa. Pedro Maia era claro nas explicações, assegurando que as suas opiniões jurídicas sobre a idoneidade eram o avesso das de Carlos Costa. O jurisconsulto entendia que o Banco de Portugal tinha os poderes suficientes para, se quisesse, retirar a idoneidade a Ricardo Salgado. Pedro Maia aceitou receber-nos no seu escritório em Coimbra, mas recusou retomar o tema. O jurista e Carlos Costa já tinham todavia fechado a contenda com um aperto de mão numa conferência onde ambos estiveram. Quando visitámos, Pedro Maia acabara de ser nomeado administrador não executivo do Banco BIC, tendo precisado do selo de Carlos Costa para assumir funções. Ironia. A idoneidade do jurista tivera de ser ela própria avaliada no Banco de Portugal. A nota informativa que agora revelamos foi entregue ao vice-governador com o pelouro da supervisão, Pedro Duarte Neves, em novembro de 2013. Faltavam 9 meses para a derrocada. Ricardo Salgado haveria de manter-se no topo do banco e do Grupo Espírito Santo mais 7 meses. Na resposta escrita que deu às nossas dúvidas, o Banco de Portugal insiste na teoria das mãos atadas. Juridicamente, não tinha condições para iniciar um processo de reavaliação da idoneidade dos administradores em causa. O supervisor afirma ter apostado numa persuasão moral que, garante, terminou com a renúncia voluntária de alguns administradores. Na segunda conversa, a fonte mistério trouxe-nos mais um documento. Desta vez, um relatório detalhado sobre todo o universo financeiro do Grupo Espírito Santo, resultado de uma avaliação feita pelo supervisor entre março de 2011 e abril de 2012. Prova clara de que os zelosos técnicos do Banco de Portugal estiveram sempre atentos ao que de pior pudesse ocorrer.
Escrito ao jeito de balanço, o relatório avalia as deficiências de controlo interno detectadas em 20 sucursais e filiais do BES em Portugal e no estrangeiro. Nesse período, foram detectadas falhas generalizadas em duas áreas sensíveis, a auditoria interna e o compliance. O mesmo é dizer que nas 20 sucursais e filiais foram identificadas práticas de gestão pouco transparentes ou mesmo opacas que preocupavam e muito o Banco de Portugal. 38% dessas más práticas identificadas em 2012 já vinham de anos anteriores. Dessas, mais de metade apresentavam um risco elevado. No BES, a marca principal do grupo, alguma dessa opacidade detectada estava referenciada desde 2004, ou seja, 8 anos a contrariar as regras do Banco de Portugal. Quando detecta estas falhas, o que é que o Banco de Portugal faz? Envia umas cartas para as administrações dos bancos, também envia outras para as autoridades de supervisão de quando são filiais e sucursais e, basicamente, as cartas têm um efeito desculpabilizador e criam a ilusão de que algo está a ser feito, mas de resto nada está a acontecer, não é? Na resposta por escrito que o Banco de Portugal nos enviou, lá surge a carta como única arma de arremesso. Quando detecta falhas, o supervisor transmite-as formalmente por carta, recomendando medidas corretivas, ficando a aguardar que as instituições em causa enviem relatórios com os progressos alcançados. No relatório, há 2 casos especialmente graves. A filial de Angola, o BESA, e a de Paris, o BES Vénétie. A filial francesa apresenta 28 novas deficiências, 8 delas de risco elevado. Neste caso, a autoridade bancária francesa, congénere do Banco de Portugal, fez, aliás, uma avaliação bastante negativa deste banco. Em 2011, a avaliação feita ao BESA era francamente negativa, tendo sido revelado um controlo interno deficiente ou mesmo inexistente. O risco operacional era classificado como particularmente grave. Sinais de perigo que poderiam ter antecipado a derrocada do gigante angolano 3 anos depois. Os sinais de perigo adormeceram no silêncio do castelo. Hoje, naturalmente, sinto-me satisfeito e orgulhoso de mim próprio, de ter sido agressivo, ter sido contundente, ter lutado pela justiça. Persistente, Carlos Queiroz foi até ao fim de uma batalha. Confiou $800 mil a uma filial do BES no estrangeiro. Perdeu-lhes o rasto. Atravessou metade do mundo para os resgatar. A história dele, que detalhará no episódio 3 desta série, Queiroz junta a voz dos sem voz. Eu discuto, é o meu amigo Fernando que perdeu 80 mil euros de 35 anos de trabalho. O meu amigo Alves, António Alves, que perdeu 100 mil euros de 60 anos de trabalho. E foi isso que mais me motivou e indignou. Eles permitem-se ter a ousadia, porque é preciso ter ousadia, para se manterem num cargo quando existe este sofrimento todo à volta deles. Mas sabe o que é grave? Não é o governador do Banco de Portugal dizer eu não sabia. É nós, cidadãos, aceitarmos que um indivíduo naquela posição diga que não sabia e continua lá. Nós é que somos responsáveis. O que é grave é o nosso silêncio de cumplicidade. Na terceira conversa, a Fonte Mistério transportava um documento explosivo. Uma síntese, concluída em janeiro de 2013, sobre a situação financeira do Grupo Espírito Santo. O autor era um concorrente direto do BES, o BPI. Os técnicos que elaboraram esta síntese sublinham a verdade preto no branco. O Grupo Espírito Santo estava falido desde 2011. Vergara-se ao peso de uma dívida de 6 mil milhões de euros. Se ainda não o sabia,
Carlos Costa ficou a saber. Próximo episódio. Preocupa-me mais a situação do Banco Espírito Santo. Novas provas, novos documentos. O Banco de Portugal ignorou todos os avisos. Só foi feita luz através dos documentos que foram enviados por Fernando Ulrich. Como se organizava o Grupo Espírito Santo? Que relações existiam afinal com o Montepio, o Banif e a PT? Assalto ao Castelo. Amanhã, no Jornal da Noite.